Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar Princípios Gerais do CPA, o Princípio da Administração Aberta. Este será o quinto evento de um ciclo de 6 webinars sobre os princípios gerais do Código do Procedimento Administrativo, com o objetivo de partilhar conhecimento e promover a reflexão e o debate sobre a relevância e observância dos princípios da atividade da administração pública. Em sequência do ciclo organizado pelo INA sobre os princípios fundamentais da administração pública previstos no artigo 266 da Constituição da República Portuguesa, realizado entre outubro de 2021 e março de 2022, e que deu origem a uma publicação da INA Editora, cujo link poderá encontrar no chat, este novo ciclo propõe contemplar 6 outros princípios que integram os princípios gerais da atuação da atividade administrativa instituídos pelo CPA. Abordaremos hoje o princípio da administração aberta. Este princípio, consagrado no artigo 17º do Código do Procedimento Administrativo, determina que todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registros administrativos, mesmo quando nenhum procedimento lhes diga diretamente respeito, esteja em curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das pessoas. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá a interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Ana Rodrigues, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Este webinar contará com a participação de Sandra Isabel Rasteiro Firmino, professora associada do ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas, CAP, da referida instituição. Sérgio Pratas, responsável de apoio à informação da CADA, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. E Abel Carreira, vogal do Conselho Diretivo do INA. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível na zona inferior do ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra ao vogal do Conselho Diretivo do INA, Abel Carreira. Muito obrigada e boa sessão. Obrigado, Manuela. Em primeiro lugar, estendo um cumprimento e um agradecimento a todas e a todos presentes neste webinar, aos convidados Sérgio Pratas e Sandra Firmino e aos participantes que se juntam a nós em mais um encontro de reflexão e debate sobre os princípios da atividade da administração pública. A presença de cada um e de todas e todos tem sido e é essencial para o sucesso deste tipo de iniciativas. Como foi referido, depois do primeiro ciclo, que conduziu já a uma publicação da INA Editora, precisamente sobre este tema, estamos agora a aproximar-nos da conclusão do segundo ciclo de webinars, tendo sido realizados até o momento 4, nomeadamente os princípios de boa administração, da razoabilidade, da administração eletrónica e da responsabilidade, e tudo isto para vos informar que temos tido uma adesão superior a 3.000 participantes. As gravações destes webinars já se encontram disponíveis no canal YouTube do INA e podem ser visionadas a qualquer momento. A conclusão efetiva deste ciclo será realizada sensivelmente daqui a um mês, a 17 de dezembro, com o sexto e último webinar, e que será designado Princípio da Proteção de Dados Pessoais. Sugerimos que nos acompanhem também neste momento, estando atentos à sua divulgação através dos nossos meios de comunicação. E, focando naquilo que é o propósito que nos junta hoje, o webinar realizado sobre o princípio da administração aberta, referir que está consagrado no artigo 17 do Código de Procedimento Administrativo e que tem como objetivo garantir a transparência e a acessibilidade da atuação da administração pública na sua relação com os cidadãos. Na realidade, nós vivemos numa época em que a confiança no Estado e nas instituições públicas tem uma centralidade absolutamente essencial. Neste contexto, este artigo não é apenas uma norma legal, é um imperativo, diria, democrático. Exige que a administração pública atue de forma aberta e transparente
e, com isso, promovendo a divulgação da informação e potenciando a participação ativa dos cidadãos. Este princípio atua assim como um guia e pode orientar-nos para uma gestão que queremos que seja mais transparente na divulgação e disponibilização da informação, inclusive para a sua reutilização, e onde as decisões e os dados são acessíveis, para uma gestão mais responsável, onde as ações são justificadas, e isto inclusive é numa perspectiva de accountability, e também uma gestão mais participativa, onde o cidadão pode e deve ser um parceiro ativo, inclusive na definição, implementação e avaliação de políticas públicas, e não apenas um destinatário daquilo que são os serviços públicos. Esta abertura é a resposta direta a um direito, mas é também uma oportunidade, como nos inclinávamos anteriormente na reflexão, para reforçar a confiança, prevenir a corrupção e promover uma cultura de responsabilidade e participação. No contexto da reforma administrativa, acelerada pela transformação digital, pela interoperabilidade das plataformas e pela disponibilização ativa de dados, este princípio de administração aberta é também, por isso, nuclear. A prática do seu caminho exige equilíbrio, por exemplo, com a proteção de dados pessoais, que é exatamente o mote, como referi, do próximo webinar. Mas existe também, requer também, a preparação dos agentes públicos para enfrentar os novos desafios emergentes. É exatamente neste ponto da preparação e da capacitação que o INA se perfila como uma praça de conhecimento, como referimos, como um espaço de encontro e construção coletiva de saberes orientados para a transformação da administração pública, proporcionando assim não só soluções de capacitação, mas também iniciativas de partilha e disseminação de conhecimento conjuntamente, que contribuem para o reforço do conhecimento e para a preparação do setor público. Neste momento, obviamente, impõe-se passar a palavra aos nossos convidados e ouvir a sua intervenção, nomeadamente Sérgio Pratas, que intervém neste webinar na qualidade de moderador, tem desempenhado vários papéis, sendo, como referido, atualmente responsável de apoio à informação do CADA, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e, para além de muitas outras atividades, é ainda autor de obras nas áreas da transparência do Estado, Direito da Função Pública e Economia Social. A nossa oradora, Sandra Firmino, é, como referido, também professora associada, investigadora integrado no Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é coordenadora executiva de doutoramento, tem desempenhado vários cargos nos órgãos de gestão deste instituto e ambos, Sérgio Pratas e Sandra Firmino, vão proporcionar-nos um momento que eu desejo que seja exatamente excelente. Sérgio Pratas, por favor, tem a palavra. Doutor Abel, muito obrigado pela sua introdução. Boa tarde a todas e a todos, sejam todos muito bem-vindos. Queria começar por agradecer o convite para moderar este webinar, dizer que me honra muito poder moderar este webinar sobre este tema e em particular e também com a senhora professora Sandra Firmino, que cumprimento. Queria também cumprimentar, enfim, o INA, o Dr. Abel Carreira, agradecer as suas palavras e felicitar o INA, no fundo, por este ciclo de webinars que é de facto um ciclo de grande interesse, de muita atualidade e que têm tido uma excelente qualidade, não é? Portanto, eu dizia há pouco que eu sou também um dos habituais participantes neste ciclo de webinars. Sobre este webinar em particular, enfim, a forma como vai decorrer, penso que já foi tudo dito. Deixava aqui apenas duas notas, acrescentando aqui algumas notas de enquadramento e de apresentação da senhora professora Sandra Firmino, e depois dava-lhe de imediato a palavra para ela poder fazer uma introdução ao tema e, enfim, uma intervenção inicial sobre o tema. Bom, a senhora professora Sandra Firmino é doutorada em Ciências da Administração pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, licenciada e mestre em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa,
Portanto, tem aqui, de facto, um percurso académico e científico, de facto, excelente. Vou apenas sublinhar 3 ou 4 notas. É professora, como já foi dito, professora associada do ISCSP, lecionando matérias relacionadas com a governação pública e as teorias de políticas públicas, quer ao nível da licenciatura em Administração Pública, do mestrado em Administração, Gestão de Políticas Públicas e também no doutoramento em Administração Pública. É coordenadora executiva do doutoramento em Administração Pública do ISCSP e tem desempenhado diversos cargos também nos órgãos de gestão do Instituto. Atualmente coordena o projeto de investigação GovAP, Governação, Inovação e Arranjos Institucionais na Administração Pública Portuguesa, para além de um conjunto de outros projetos que coordena e em que participa, e terminava apenas com uma nota com as suas áreas de interesse, dizendo que possui como principais áreas de interesse de pesquisa os modelos e arranjos de governação pública, a governança pública, os arranjos colaborativos, boa governação, processo de políticas públicas, agendamento, formulação e implementação de políticas. Bom, e dito isto, senhora professora, a palavra é sua. Obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pelo INA, na pessoa do Dr. Abel Correia, vogal do Conselho Diretivo do INA, aqui hoje presente. Também agradecer as simpáticas palavras que foram proferidas pelo Dr. Sérgio Pratas, na condição de moderador desta sessão. E sem mais delongas, se me permitirem, eu vou partilhar então a minha tela para visualizarmos a apresentação. Ok, muito bem. Então, dando início à apresentação, de facto, hoje o tema é dedicado ao princípio da administração aberta no âmbito deste ciclo de webinars do INA. Estamos a discutir um conjunto de princípios gerais do Código do Procedimento Administrativo e o nosso ponto de partida é realmente este princípio, tal como formulado no Código do Procedimento Administrativo e que define o acesso aos documentos por parte de todos os cidadãos como base daquilo que é a atuação da administração pública e mesmo que esses mesmos documentos não lhes digam diretamente respeito. Este princípio da administração pública, conforme é definido pela lei, é aqui um ponto de partida porque acho que já não espelha totalmente aquilo que é o direcionamento hoje em dia, o entendimento deste princípio no contexto da governação pública atual e moderna. Isto porque, de facto, aqui o nosso entendimento da área da administração pública se situa dentro daquilo que são um conjunto de paradigmas de governação pública que definem princípios, valores, ideias sobre a forma como a governação pública e o funcionamento das administrações públicas deve ser realizado, de facto, nos leva para um entendimento da boa governação pública que vai para além disto. Estamos a falar de uma certa convergência que existe no discurso das organizações internacionais, também daquilo que é o papel determinante das entidades supranacionais, de visões dos Estados que convergem para um conjunto de ideias e que significa que, do ponto de vista da governação pública, a boa governação é vista como o podermos ter um funcionamento sólido das instituições democráticas. Isso significa que deve haver uma participação dos cidadãos, deve haver transparência e prestação de contas aos cidadãos por parte da administração pública, uma vivência que assegure o exercício em pleno dos direitos, das garantias e liberdades fundamentais dos cidadãos, portanto, a nível de Estado de Direito, a prevenção e o controle da corrupção e depois o assegurar aos cidadãos uma boa prestação de bens e serviços públicos e uma boa capacidade regulatória que assegure o funcionamento
e a interação entre os agentes económicos e sociais, de forma a conseguirmos a tal boa governança pública no contexto daquilo que são as definições das organizações internacionais, nomeadamente a definição do Banco Mundial, que nos permite efetuar aqui um conjunto de rankings de boa governação sobre os vários países. Por isso, à procura de um significado de administração aberta neste sentido, começamos por entender, distinguir ou tentar distinguir aquilo que poderá ser o acesso aos dados, a transparência, a administração aberta, porque não são totalmente sinónimos, e referindo aqui a transparência passiva como a disponibilização de informação aos cidadãos por sua própria solicitação e, portanto, de alguma maneira, havendo aqui uma postura reativa da administração pública, e que é diferente do entendimento de uma transparência ativa com conduta proativa da administração pública, disponibilizando documentos e dados aos cidadãos, e que, portanto, quando nós nos referimos à administração aberta, o conceito não se deve resumir à transparência passiva, que era aquela que de facto resulta da lei dos acessos aos documentos administrativos, também um entendimento mais literal daquilo que diz o CPA, e que já não, de facto, não permite cobrir o conceito da administração aberta como devemos entender hoje em dia. Até porque, se entendermos ou se de alguma maneira tentarmos apegar a uma definição mais académica e àquilo que nos dizem os autores, a palavra aberta deve ser entendida aqui noutro sentido. De facto, não se trata só da questão da transparência, a questão do governo, da administração ser aberta, presume também aqui a abertura à participação dos cidadãos. É de facto algo que está muito instituído do ponto de vista do discurso das administrações públicas. Não é nada de novo aquilo que eu estou a dizer quando pensamos na governação pública atual, moderna, aquilo que são os discursos dos governos, incluindo o discurso daquilo que têm sido os governos em Portugal, mas não é aquilo que vinha da raiz do conceito. Então, se olharmos para a definição de administração aberta, conforme é definida pela OCDE, estamos a falar de uma cultura de governança que agrega um conjunto de políticas e práticas públicas inovadoras, sustentáveis, que significam transparência, accountability e participação, sempre com o intuito de reforçar a democracia e de promover um crescimento que é mais inclusivo. Assim sendo, temos que perceber que esta orientação em termos de administração aberta obriga a uma certa maior valorização da transparência ativa em detrimento da transparência passiva, que é vista como garantia fundamental dos direitos dos cidadãos, mas que, não havendo a tal vertente de transparência ativa, não permite desenvolver aquilo que é pretendido do ponto de vista de uma promoção de uma maior confiança dos cidadãos nas instituições públicas, também o conseguir garantir uma maior legitimidade daquilo que são as políticas públicas dos governos, pela existência de uma maior proximidade, prestação de contas e de um diálogo, isto é, canais de participação dos cidadãos para a administração pública. Em termos de administração aberta, também faz parte do discurso atual e das práticas atuais o socorrermos das tecnologias de informação enquanto meio fundamental, quer para promover a transparência, quer para conseguir o maior envolvimento dos cidadãos, sendo que, apesar de estarmos aqui a pensar muito no acesso aos dados, por questões de transparência, a verdade é que
este acesso aos dados também é muito referido a propósito daquilo que é a possibilidade para a geração de conhecimento científico, técnico, na sociedade como um todo, porque de facto o manuseamento dos dados tem este potencial de geração de conhecimento que também deve ser valorizado. Falando daquilo que tem sido a introdução do princípio da administração aberta nesta vocação, olhando para o caso português, olhando também para aquilo que se passa internacionalmente, devemos, e tendo em conta também aquilo que já agora tem sido os processos e as medidas de reforma e modernização administrativa, é preciso aqui referir o papel da parceria para a administração aberta, o Open Government Partnership, ao qual Portugal aderiu em 2017. A parceria em si surgiu em 2011, existem um conjunto de países, uns foram signatários originais, outros foram se juntando mais tarde, governos locais que também assinaram a declaração e que hoje tentam realizar um conjunto de compromissos em termos de administração aberta, mas aquilo que há aqui a referir é que o entendimento desta, e a pertença a esta parceria nos obriga a compromissos que são vocacionados para a maior transparência, para o envolvimento dos cidadãos, para o combate da corrupção e também para a utilização das tecnologias para promover a relação entre os Estados e as administrações públicas. Em Portugal também referir aqui o papel da Rede Nacional de Administração Aberta, que foi constituída e onde pertence um conjunto de entidades, organismos, unidades, se quiserem, da administração pública e também entidades da sociedade civil, foi constituída em 2018 e é por aqui que se definem e desenvolvem um conjunto de planos de ação nacional da administração aberta. Atualmente vamos no terceiro plano de ação nacional da administração aberta, que irá decorrer até 2027, sendo que aquilo que foi definido enquanto funcionamento para a constituição destes planos, e também de alguma maneira depois para a sua monitorização, tem a ver com processos que são de natureza colaborativa e, portanto, de alguma maneira existe aqui a intenção de fazer envolvimento da sociedade, utilizando estratégias de cocriação no momento da definição dos ditos planos, com os compromissos que se firmam do ponto de vista da administração aberta e depois abrindo também a parte da monitorização também à existência de relatórios que são feitos por entidades independentes e onde se dá ou procura dar voz também à parte que representa a sociedade civil. Eu trouxe aqui, só de forma muito breve, estes três planos para salientar alguns elementos e, de alguma maneira, tentar efetuar aqui um ponto de situação, sendo que, pelo meio, tivemos uma pandemia e isso acabou por afetar bastante aqui a implementação, sobretudo do segundo plano de ação nacional, mas já o término do primeiro plano de ação da administração aberta, que terminou com uma execução de cerca de 67%. Deste primeiro plano de ação nacional, eu queria destacar aqui duas ou três medidas. O Consulta Lex foi, enquanto portal que permite fazer a consulta dos procedimentos legislativos, foi considerada como uma das medidas mais promissoras, com potencial transformador da administração aberta, tal como o compromisso 8 para reforçar a transparência em matéria de contratos públicos. Esse não foi conseguido levar em termos de implementação até ao fim. Foi um dos responsáveis pelo não se conseguir uma execução plena em termos deste plano, bem como o compromisso 7, que tinha a ver com a instituição de um regime de acesso à informação administrativa e ambiental,
está aqui o Dr. Sérgio Pratas, eventualmente poderá conhecer isto em maior detalhe. E depois tínhamos também o compromisso 5, que eu pessoalmente considero com um contributo aqui também relevante do ponto de vista do COE, portanto, o Sistema de Informação da Organização do Estado, tentando tornar mais acessível essa informação, sobretudo do ponto de vista da funcionalidade e do manuseamento do próprio site. Depois, no segundo plano de ação nacional, eu diria que, como grandes medidas associadas a compromissos a destacar, se calhar aqui o compromisso 8 tinha a ver com a tentativa de prevenir contra a corrupção associada à disponibilização de informação sobre a implementação do PRR, sobre aquilo que é a aplicação também dos fundos comunitários e fundos públicos, através do portal Mais Transparência. Depois tínhamos, por exemplo, aqui o compromisso 9, que vem um bocadinho atrelado àquilo que tinha sido o primeiro plano de ação nacional, dando seguimento quer à intenção de reforçar o sistema de informação da Organização do Estado, quer também a parte que dizia respeito ao registro aos documentos de acesso administrativo. Enfim, de forma geral, tivemos algumas medidas com um potencial também considerado modesto, a palavra utilizada é esta, é modesto, transformador, só mais este compromisso 8, mas aquilo que eu queria aqui relevar de alguma maneira é que na avaliação que foi feita em termos de relatório relativamente a estes compromissos, se destacou e se acabou por verificar que se calhar algum destes compromissos não tinham mesmo a ver com a administração aberta, concretamente aqui os compromissos 2, 3 e 4, apesar de ter um contributo positivo do ponto de vista da ligação da administração aos cidadãos, não visavam fins de administração aberta, concretamente este assistente virtual no Portal das Finanças, canais de atendimento inclusivos e também um manual de boas práticas aqui relacionado com interoperabilidade, interconexão de dados, que, apesar de positivos, não eram exatamente administração aberta. No último plano de ação, aquele que está agora em vigor, em primeiro lugar, se calhar referir que nós estamos a cerca de meio tempo de execução deste plano e ele revela bons índices de execução na minha perspectiva. Há, em termos de compromissos, os que foram entendidos como mais promissores foram os compromissos 2 e 3, ligados à LADA, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, onde foi feita uma avaliação da aplicação da LADA para tentar perceber qual seria o seu impacto atual, algo que já foi concluído, e se procede a um conjunto de iniciativas de maior maior divulgação e para capacitação também dos técnicos e pessoal da administração pública com relação a esta matéria. Temos depois aqui compromisso 5, novamente relacionado com a informação, disponibilização de informação sobre a organização do Estado. Temos o compromisso 7, com um conjunto de iniciativas para simulação de parlamentos e para promover aqui alguma educação para a cidadania, mas o facto é que a maior parte das medidas associadas a estes compromissos foram consideradas, e eu concordo, como tendo um potencial muito limitado do ponto de vista da administração aberta. Portanto, isto posso dizer que, de alguma maneira, é algo que vai ficando evidente a nível dos vários planos de ação nacional e que é discutível até que ponto é que nós estamos a conseguir
realizar os objetivos de administração aberta com o tipo de iniciativas contempladas neste tipo de compromissos. Por um lado, é certo que elas devem resultar daquilo que são estratégias de cocriação e que envolvem entes da administração pública e também atores da sociedade civil, mas quando nós olhamos aos relatórios feitos por entidades independentes, vemos que na avaliação que é dada do ponto de vista do potencial destas iniciativas, o contributo é pensado como muito limitado, marginal ou muito moderado. Não estamos a falar de medidas que sejam verdadeiramente transformadoras. Essas, de facto, só se reconhecem ali mais no primeiro plano da ação nacional, concretamente com o reforço do tal base a nível de disponibilização de informação sobre os contratos públicos, com o Consulta Lex, e a partir daí, de alguma maneira, se me permitem, parece que vamos decrescendo do ponto de vista das iniciativas que têm vindo a ser contempladas nestes planos de ação do ponto de vista do seu potencial transformador. Por isso, para concluir, aquilo que eu queria de facto trazer aqui é que este princípio da administração aberta é um princípio que deve ser entendido, para mim, cada vez como mais fundamental e, por isso, como algo a ser tido em conta a sério nos processos de reforma e modernização administrativa. É uma forma fundamental para promover a maior confiança dos cidadãos nas instituições públicas. É também uma forma de garantirmos de alguma maneira que estamos a servir melhor os cidadãos do ponto de vista dos bens e serviços que lhes são, oferecidos e também políticas públicas de maior qualidade. Apesar de ser, por isso, um princípio que tem que estar presente do ponto de vista da governação pública e para promover a qualidade da governação pública, acho que se deve ponderar seriamente o alcance das medidas que estão a ser promovidas até agora e o que é possível fazer nesta matéria para o futuro. E com isto eu concluiria e queria agradecer a todos por me estarem a ouvir nestes minutinhos. Não sei se passei muito do tempo ou não, creio que não, mas ficaria se calhar à vossa disposição para depois discutirmos um bocadinho estas matérias, que eu acho que é o mais importante. A exposição foi muito inicial. Bom, queria em primeiro lugar agradecer esta excelente intervenção de síntese e de introdução da nossa reflexão e da nossa discussão à senhora professora Sandra Firmino, que nos dá aqui de facto uma introdução que nos permite pensar o próprio conceito de administração aberta, não é? Partindo naturalmente do CPA, partindo também, enfim, de todo o enquadramento constitucional nesta matéria, mas, enfim, procurando trazê-lo claramente para o contexto do funcionamento da própria administração pública e da governação pública. Também é muito, muito importante enfim, este percurso que fez aqui sobre os 3 planos nacionais de administração aberta. Queria dizer, professora, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos faz parte também da rede nacional e tem tido a oportunidade de participar. Neste momento sou eu até que represento a CADA na rede, e de facto foi muito interessante a síntese que fez e a análise que trouxe relativamente àquilo que é o trabalho que está a ser construído e a ser desenvolvido. Já agora queria partilhar com todos que neste momento o terceiro plano está em fase de revisão, não é? Portanto, como foi dito, ele está mais ou menos a meio. E estamos a refletir e de facto a construir coletivamente aqui um caminho que permita reforçar este plano exatamente no sentido que era proposto pela professora Sandra Firmino. Num primeiro momento, aquilo que se fez foi uma reflexão. Neste momento está a decorrer um inquérito para procurar
aprofundar, no fundo, o conhecimento e envolver aqui todas as partes interessadas nesta reflexão e nesta reformulação do plano, mas dizer-lhe também, Senhora Professora, está aqui também a ser discutido e equacionado as questões do orçamento, as questões do financiamento do plano, não é? Portanto, nós podemos ter um plano fantástico, construir um plano fantástico, mas naturalmente a sua concretização e a sua ambição também está, de alguma forma, dependente deste elemento ou desta componente. Mas eu estava a ouvi-la e estava aqui a pensar numa questão, e portanto, e antes de passar aqui a palavra, enfim, às questões que foram colocadas pelos participantes, tinha aqui apenas duas questões que gostaria de lhe colocar e que decorrem um bocadinho desta intervenção inicial que fez. A primeira tem que ver com aliás, com uma das ações ou um dos compromissos deste terceiro plano, que foi concretizado no contexto da CADA, não é? Portanto, no contexto da CADA foi realizada uma avaliação sobre a implementação e os efeitos da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, quer naquela dimensão da transparência passiva, quer na dimensão da transparência ativa. E foi muito interessante porque permitiu, de facto, perceber como é que a lei funciona, como é que ela está a ser implementada e, sobretudo, quais têm sido os seus efeitos, os seus reais efeitos. Bom, e essa avaliação já permitiu também que se pudesse olhar para este terceiro plano de ação e ter aqui algumas ações que são ações que visam, de alguma forma, responder a algumas das recomendações dessa mesma avaliação. Agora, uma das conclusões a que esta avaliação chegou, e queria partilhar e queria também, enfim, ouvir a opinião da professora Sandra Firmino, é de que apesar de nós, enfim, termos um enquadramento legal bastante avançado nesta matéria já há mais de 30 anos em Portugal, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista da lei ordinária, etc., etc., a verdade é que ainda não temos uma verdadeira cultura de transparência na administração pública portuguesa, não é? Portanto, esta é uma das conclusões. Ou seja, ainda há alguma resistência, ao fim destas décadas todas, ainda há alguma resistência por parte da administração à transparência. Bom, há aqui um primeiro elemento que é o elemento do desconhecimento, ou seja, um outro elemento que ficou claro com esta avaliação é que muitos dos trabalhadores da administração pública, muitos dos dirigentes não conhecem este enquadramento, não é? Todas estas obrigações que decorrem da própria lei. A aplicação da lei também tem algumas dificuldades, enfim, a própria avaliação também trouxe essa conclusão, mas esta preocupação de, apesar deste tempo todo, nós continuamos de facto com uma administração pública que não conseguiu incorporar este valor como um dos seus valores centrais em termos da sua cultura organizacional. Professora, eu não sei se esta conclusão lhe faz algum sentido ou não, se isso vai um bocadinho ao encontro também de outros estudos e de outras investigações que tenha feito nesta área, e portanto gostava de ouvir também relativamente a isto. Para além desta questão, era no fundo perceber, bom, havendo esta resistência e não tendo nós ainda uma verdadeira cultura de transparência, o que é que seria possível fazer no sentido de podermos, enfim, avançar neste âmbito. Esta era uma primeira questão, depois colocarei uma segunda questão e depois passaremos imediatamente às questões dos participantes. Obrigada, Dr. Sérgio Pratas. Eu devo dizer que concordo em grande parte com a opinião do Dr. Sérgio Pratas. Mas antes de responder, se calhar, diretamente à pergunta que me fez, dizer que daquilo que é o meu conhecimento relativamente à implementação destes planos nacionais de ação sobre a administração aberta, um dos grandes entraves se prende com as questões do financiamento, que depois tem atrelado aqui a questão da execução do plano naquilo que são as responsabilidades dos diferentes intervenientes. Portanto, se nós de facto precisamos de ter a colaboração de várias unidades da administração
para dar aso à execução das iniciativas, mas com orçamentos que não são diretamente alocados à execução do plano e que são sim dos organismos de origem, claro que podemos esbarrar em dificuldades de implementação precisamente na definição das responsabilidades e contributos de cada um. E, portanto, é uma nota que eu queria deixar aqui, porque de facto me parece que grande parte das barreiras à boa implementação aqui a nível dos planos, e sobretudo naquilo que foi o primeiro plano que eu conheço melhor, e que fui acompanhando, teve a ver com esta questão do financiamento das atividades. E apesar de todo o empenho e compromisso político, para que a execução do plano desse certo, para que o funcionamento da rede desse certo, e portanto havia aqui um grande empenho e uma grande pressão política para que isto desse certo. Depois também dizer que concordo no que diz respeito aqui ao enquadramento legal da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, no facto de estar muito bem feita, pelo menos daquilo que é o meu entendimento, e não sou jurista, obviamente, mas acho que é na parte prática que há a tal barreira à boa implementação, e que sim, que tem a ver em grande parte ou em grande medida com uma questão cultural, que tinha na raiz, se calhar, questões relacionadas com lacuna de formação, de capacitação das administrações públicas, mas que hoje, de alguma maneira, acho que já não existe tanta razão de ser, na verdade, porque há muitas ações de formação, de divulgação, que estão a ser feitas nos últimos anos, e que, de alguma maneira, acho que contribuem de forma bastante positiva, não só para a maior capacitação, mas também para ajudar a uma mudança cultural em prol da transparência. Parte da barreira cultural motivava-se com as questões do acesso aos documentos, mas naquilo que dizia respeito à reserva das informações pessoais dos diretamente implicados pelos processos. E aí acho que houve dificuldade em promover um equilíbrio, portanto, um equilíbrio de disponibilização e acesso aos dados com preservação dos direitos dos implicados e dessa reserva de dados pessoais que poderiam estar, ou outras informações sigilosas, obviamente, que devessem constar como sigilosas nos processos. Mas acho que em matérias de cultura administrativa, é o tempo que define a mudança, e grande parte do nosso problema é que nós também somos oriundos de uma cultura, enquanto nação, temos uma cultura que é fortemente resistente à mudança. É a nossa cultura, do ponto de vista das culturas de Hofstede, organizacionais, que o demonstra, é também a matriz da nossa cultura administrativa, de Reichstag, de tradição napoleónica, que nos leva a ser orientados para a preservação dos elementos costumeiros, rotineiros, essa resistência ao mudar, esse apego aos valores da legalidade, e apego às questões formais de forma muito acérrima, que são um obstáculo à maior flexibilização e que nos levam a recear de alguma maneira algumas mudanças de comportamento, diria assim. Mas muito obrigada pela questão. De resto, não tenho assim dados mais concretos sobre a matéria para poder partilhar, mas esta é a minha percepção sobre o tema. Sra. Professora, muito obrigado. Não, de facto é impressionante este contributo que traz e esta reflexão que traz
Muito obrigado mesmo. Queria aproveitar para avançar com uma outra questão que eu acho que começa a colocar cada vez mais com maior relevância e que tem que ver com a inteligência artificial, ou seja, nós, enfim, vivemos hoje já claramente na era da inteligência artificial generativa com todo o seu potencial, também com riscos, como é evidente, e portanto muito se tem escrito sobre os riscos e o potencial que esta transformação tecnológica poderá ter a diversos níveis, mas também naturalmente na administração pública e nos modelos de governação, enfim, no contexto da própria administração pública. E a pergunta era um bocadinho esta. Parece-lhe que a inteligência artificial, nestas várias dimensões da administração aberta, vem facilitar, vem permitir que se possa fazer melhor e ir mais longe, ou vem complicar? Ou nem uma coisa nem outra? Quer dizer, não queria que refletisse um bocadinho sobre isto, designadamente sobre as principais oportunidades e as principais ameaças que se colocam à administração aberta, fruto desta transformação tecnológica a que estamos a assistir nestes tempos. Obrigada pela questão também. Assim, é inegável, aquilo que é o potencial atual da inteligência artificial, sobretudo nesta vertente generativa e, em face disso, dos riscos que nós enfrentamos enquanto sociedade para o futuro. Sobretudo enquanto não estiverem devidamente afinados um conjunto de mecanismos de segurança, porque acho que devemos ter todos, há pouco tempo, ouvido algumas notícias conforme há inteligências artificiais que, na resposta, partilham dados pessoais, informações concretas e que são trabalhadas pela inteligência artificial, às vezes partilhadas pela inteligência artificial, quando deviam manter esse caráter mais confidencial de dados. Conheço casos disso. Há também, por isso, aqui todos os receios que envolvem as questões do sigilo, da reserva, da vida privada, da proteção de dados pessoais, que têm que estar aqui associados, têm que estar aqui todas associadas, quando nós também pensamos no potencial da inteligência artificial, porque de facto a administração aberta não se traduz na partilha e tem que ser feita no cuidado com a partilha depois de dados pessoais, na garantia da reserva de dados pessoais e daquilo que se deve permanecer como confidencial, mas havendo falha humana, por qualquer motivo que seja, tudo isso poderá vir a ser utilizado, ampliado com o potencial da inteligência artificial. Portanto, eu não concebo a interligação destes temas sem falar aqui das questões da proteção dos dados pessoais, daquilo que tem que ser as garantias, mesmo quando se pensa em questões de interoperabilidade de dados, e na geração de dados, tudo o que seja manuseamento de dados em larga escala, o Big Data, se nós não conseguimos garantir a integridade dos sistemas, nós corremos riscos ampliados pela questão da inteligência artificial generativa, sendo que os contornos éticos nós não os podemos garantir, já não os podemos garantir só envolvendo o elemento humano, deixando de parte o elemento humano e passando aqui ao domínio das máquinas, mais facilmente estas questões nos escapam de controle. E, portanto, vejo com reserva, claro, e pensando num conjunto de riscos que são muito significativos. Muito obrigado. Acabou por, passando agora, no fundo, às questões colocadas pelos participantes neste webinar,
Sr. Professor acabou por, de alguma forma, abordar aqui, eu diria, a questão mais sublinhada ou mais colocada por todos, que tem que ver precisamente com esta articulação entre o acesso à informação e a transparência e a proteção de dados pessoais e outros segredos, naturalmente, para além dos dados pessoais que poderão existir, sejam segredo de Estado, etc, etc. E, portanto, acabou por, de facto, fazer a ponte e refletindo neste novo contexto tecnológico, refletindo também sobre os perigos que ele nos traz nesta necessidade, que é uma necessidade de agora e do futuro, de continuar naturalmente a conseguir ponderar e articular a aplicação destes valores, que são valores conflituantes, não é? Bom, queria avançar também com mais algumas das questões aqui dos nossos participantes. Uma das questões é a seguinte: poderia fazer, por favor, um ponto de situação sobre a interoperacionalidade entre serviços da administração pública, uma vez que a acessibilidade e a transparência também passam pelo combate à burocracia que pesa sobre os cidadãos. Senhora Professora, o que é que tem a comentar sobre esta questão da burocracia? A burocracia é entendida como conjuntos de procedimentos, portanto, a burocracia não entendida como burocracia, isto é, tudo aquilo que é disfuncional, do ponto de vista da administração pública, no que diz respeito à existência de procedimentos, porque de facto a existência dos procedimentos é aquilo que nos garante estabilidade, garante-nos tratamento igualitário dos cidadãos, previne erros, tem aqui várias valências que são positivas. Mas a questão da interoperabilidade, creio que foi essa a pergunta entre os serviços da administração pública. Eu também a vejo ainda como não totalmente desprovida de barreiras. Acho que se nós pensarmos em termos de plataforma de interoperabilidade, acho que há mais entidades que poderiam já estar no âmbito desta plataforma de interoperabilidade. Acho que é preciso evoluir naquilo que diz respeito à interoperabilidade semântica e técnica, que são dimensões mais tecnológicas, e que eu acho que são resolúveis com o tempo. Tudo o que diz respeito à evolução técnica, se calhar é mais fácil de concretizar do que outro tipo de barreiras. E aqui há uma barreira para mim importante no que diz respeito à interoperabilidade, que é a barreira organizacional, porque a interoperabilidade também é organizacional. E aqui entramos novamente em matérias culturais, porque tem que haver cultura de partilha de dados, uma partilha que seja feita sem maior, com desprendimento, portanto, sem maiores obstáculos, o perceber de facto que daí não resultam consequências que sejam negativas ou não devem resultar consequências negativas para as organizações. E eu vou responder também um bocadinho de forma coloquial com a expressão que nós ainda sentimos muito a lógica das quintinhas dentro da administração pública. Existem quintinhas, porque as quintinhas é aquilo que confere poder dentro de alguns nichos dentro da administração pública. Isso é um obstáculo à partilha de dados e à tal interoperabilidade dentro das administrações públicas. Para mim, é uma das razões pelas quais não temos interoperabilidade a outro nível. Podia ser maior, mais vasta, melhor conseguida, e não tem a ver essencialmente com as questões das regras e procedimentos, se os entendermos de forma correta, isto é, não como sendo burocracia.
sendo as regras e os procedimentos necessários ao bom funcionamento das organizações públicas, portanto, de forma eficiente, garantindo a preservação da igualdade, da equidade, da legalidade, e por aí adiante. Muito obrigado, Sra. Professora. Eu vou também juntar aqui duas ou três questões que acabam por tocar aqui uma outra abordagem que me parece muito relevante também, esta ideia da fuga para o privado, ou seja, de todo este processo ou todo este caminho de reforma da administração pública ter trazido aqui uma espécie de fuga para o privado, seja através da concessão dos serviços públicos, seja através da privatização de muitos serviços públicos, seja através até da parceria, por exemplo, na área da segurança social, da parceria do Estado com um conjunto de entidades e organizações do terceiro setor, não é? E, portanto, transferindo para essas organizações um conjunto de atividades que são atividades públicas, atividades administrativas. E as perguntas que surgem por parte dos participantes têm muito que ver com isto, que é qual é o impacto desta fuga para o privado no contexto da administração aberta, ou seja, como é que se pode promover a administração aberta num contexto em que efetivamente estamos perante um cenário de uma grande transformação do ponto de vista organizativo e das respostas às necessidades coletivas por via desta reforma e desta fuga para o privado. Ok, muito bem. Obrigada também pela questão, é muito interessante. De facto, essa fuga para o privado não é algo que constitui uma novidade na administração pública. As tendências de aproximação ao setor privado vêm já desde o início dos anos 90, com um modelo que se chama o modelo da nova gestão pública. E, de facto, quer essas iniciativas de contratação com privados, quer todo o contexto da fuga para o privado, e aqui também podemos referir a transformação do regime legal de algumas entidades públicas e que se passam a aproximar dos regimes mais empresariais, ou os movimentos que levam a que determinados organismos saiam da alçada direta do Estado e passem a constituir entidades independentes, portanto, com personalidade jurídica própria. Todas estas situações, de alguma maneira, acabam por definir ou determinar um menor controle direto do Estado sobre o exercício de atividades que têm fins públicos. E, portanto, todo o contexto da accountability torna-se mais difícil de exercer perante estas formas de aproximação ao setor privado. A accountability, enquanto procura de prestação de contas aos cidadãos, beneficia do controle direto do Estado, no sentido em que, havendo uma supervisão direta do Estado com o poder de controlo e comando diretos sobre as entidades, se garante melhor o acesso à informação, neste caso, que quando nós temos que lidar com entidades privadas não conseguimos. Portanto, nos regimes que envolvam contratos com privados, aquilo que o Estado consegue garantir é mais um controle sobre os resultados das atividades. Porquê? Porque os contratos normalmente, ou em teoria, pelo menos deveriam ter indicadores de desempenho que as organizações privadas têm que ser capazes de atingir. E, para além disso, o que existe é a verificação do cumprimento da lei. Costuma-se dizer que o controle não é maior em relação à forma como as coisas são feitas. Eu consigo ver os resultados, também poderei perceber se existe alguma infração à lei, mas para isso preciso de sistemas de fiscalização,
mas um conjunto de valores que são importantes do contexto público, as questões de equidade, da justiça social e outras podem ser totalmente secundarizadas porque o alcance de fiscalização do Estado não vai a esse nível do ponto de vista da accountability. E a própria possibilidade para solicitar dados às entidades privadas também fica fortemente afetada pelo facto de não existir um poder de comando e controle, por não haver uma relação hierárquica subjacente. Num contexto, por exemplo, de parcerias público-privadas, onde estas matérias foram estudadas, há muito os parceiros privados, por exemplo, definirem, quando tinham que prestar contas, definirem que estamos, não temos que prestar contas em relação a uma série de matérias e indicadores, até porque existe uma questão de sigilo que tem a ver com o domínio concorrencial empresarial e, portanto, o segredo é a alma do negócio. As próprias entidades privadas que são envolvidas nestas matérias não sentem um dever de accountability como as entidades públicas sentem e deverão estar obrigadas a cumprir. E isto transpõe-se sempre para a realidade da administração aberta, com o exercício da transparência, mas também com as questões de possibilidade de envolvimento e de participação dos cidadãos. Aqui, os canais diretos para as audições aos cidadãos e para pedidos de prestação de conta direta dos cidadãos a estas empresas não são os mesmos como aqueles a que poderão estar sujeitas ou poderão estar aptas e mais sensíveis e disponíveis a dar as organizações públicas. Professora Sandra Firmino, muito obrigado uma vez mais também pela capacidade de síntese. Nós temos aqui apenas mais duas questões, nós estamos a caminhar de facto para o final do nosso webinar, mais duas questões. Há uma que eu tomaria a liberdade de comentar uma coisa muito breve e depois colocaria à senhora a professora Sandra Firmino uma última questão colocada também pelos participantes. Há aqui uma questão que tem que ver com o responsável pelo acesso à informação, que é, enfim, uma figura institucional prevista na LAD e que tem aqui um papel importante em cada um dos serviços da administração pública no sentido de promover a administração aberta. E a pergunta é, gostaria de saber quem habitualmente é designado RAI, responsável pelo acesso à informação, bem como será feita referência a esta figura. Sr. Professor, depois se quiser comentar a figura, muito bem, eu daria apenas nota em resposta desde já a esta questão de que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos tem vindo a procurar responder a muitas das questões que se colocam sobre a figura, as suas competências, o seu papel, etc. E, portanto, neste momento há um conjunto de perguntas frequentes no site da CADA que ajudam também a compreender o papel, a relevância desta figura e aquilo que é a resposta às questões que se colocam sobre a sua designação, etc. Para além disso, no site da CADA nós temos também disponível a lista de todos os responsáveis pelo acesso à informação que existem em Portugal. Portanto, se houver dúvidas, se quiser saber quem é, etc., essa informação também está transparente e disponível no site da CADA. Bom, a última questão, Sra. Professora, que nos é colocada tem que ver com o custo ou os custos da administração aberta, não é? Há aqui um participante que diz, gostaria de saber a opinião sobre o facto de as instituições cobrarem para acedermos à informação, para acedermos aos documentos. Mas a questão também pode ser colocada ao contrário, não é? Do ponto de vista da cidadania, poder-se-á colocar a questão que é, bom, a LADA de facto prevê a possibilidade dos serviços da administração pública fixarem uma taxa pela reprodução ou pela certidão, pela certificação dos documentos. Mas por vezes a questão coloca-se ao contrário, que é os custos para a própria administração, ou seja, um serviço da administração pública que seja bombardeado, um serviço de dimensão média que seja bombardeado por centenas de pedidos de acesso todos os meses, pode levar a que tenha que despender muito tempo, muitos recursos, muita energia,
na instrução e na resposta a este conjunto muito alargado de pedidos de acesso à informação, com claro prejuízo para a sua missão, não é? Portanto, os recursos que os serviços da administração pública têm não são, obviamente, ilimitados e, portanto, se eu tiver que canalizar todos os meus recursos para, de alguma forma, dar a resposta a centenas e a centenas de pedidos de acesso, isso poderá, eventualmente, colocar em causa o cumprimento da missão do serviço, não é? Bom, e a questão aqui é do equilíbrio, não é? Não sei se a professora Sandra Firmino tem refletido sobre isto ou não, mas a questão é, a administração aberta tem efetivamente um custo, não é verdade? E, portanto, a administração aberta não pode ser concretizada, eu diria, a qualquer custo, não é? E, portanto, tem que se procurar gerir e criar aqui algum equilíbrio no sentido de, bom, não colocar os custos todos do lado do cidadão, porque isso seria claramente um obstáculo à administração aberta e muito importante, mas também encontrar aqui algumas formas de equilíbrio para que os serviços não sejam de tal forma, enfim, assoberbados de pedidos, etc., etc., questões relacionadas com toda esta problemática e que isso possa colocar em causa a sua capacidade de resposta, não é? E a sua capacidade de resposta no quadro da sua missão e das competências dos respectivos órgãos. Deixava-lhe esta última questão. Sr. Professora, não é nada fácil, não é? Portanto, é uma ótima questão para nós concluirmos aqui o nosso webinar. Com certeza, e devo dizer que já não tenho assim muito a acrescentar face àquilo que deu como resposta e que eu concordo plenamente. É claro que existem custos subjacentes à administração aberta, como existem custos em todas as atividades que são realizadas pela administração pública, e quando nós pensamos numa perspectiva de transparência ativa, de facto, não existem custos diretos que se imputem aos cidadãos que solicitem o acesso a dados, e, portanto, é um custo que fica diluído na sociedade. Há que, efetivamente, perceber que o exercício ou acesso dos dados não é muito compaginável com os pedidos de pagamento de taxas e emolumentos que sejam muito significativos do ponto de vista monetário, mas, por outro lado, é preciso perceber que há recursos que são consumidos pelas entidades públicas para dar resposta a estas solicitações e quando estamos a referir concretamente a acesso a dados administrativos solicitados pelos cidadãos. E é desvio de recursos que poderiam estar a ser alocados no exercício daquilo que é a missão das organizações. Há certamente, e não podemos de alguma maneira considerar de pouco atendível ou pouco justificável qualquer pedido de acesso de dados que seja solicitado, mas o facto é que em algumas entidades estes pedidos são em grande volume e se são ou não justificáveis e com que fins públicos também eventualmente poderá ser questionável. Isto para dizer que o princípio numa sociedade ideal é que estes pedidos não seriam algo que se deveria pagar, mas de facto tem que se encontrar aqui um equilíbrio entre as solicitações, entre aquilo que são os recursos das organizações, entre aquilo que é também o desvio dos recursos das mesmas face àquilo que é o seu cumprimento de missão de fins públicos. Depois, em relação à questão dos responsáveis de RAI, portanto, acesso aos documentos, acesso à informação, na minha perspectiva, é claro que eu não sou a melhor pessoa para responder esta pergunta, mas parece-me que a indicação de um responsável a nível das entidades faz todo o sentido, não querendo aqui definir algum princípio para quem é que deve ser designado como responsável de acesso à informação, mas a existência de um pivô ao qual os pedidos possam, de alguma maneira, ser dirigidos, concentrados,
ou o que for, me parece relevante aqui para gerir estes processos. E, aliás, esta foi uma das principais matérias de entrave ao primeiro plano de ação, porque há aqui qualquer obstáculo que me parece ser relacionado depois às próprias organizações públicas onde o princípio tem que ser implementado. Mas também não queria me pronunciar mais sobre este assunto, porque de facto não é a matéria que eu mais domino, para poder contribuir com outro nível de resposta. Muito bem, senhora professora, muito obrigado. Queria, para fechar, apenas duas ou três notas. Em primeiro lugar, agradecer a todos os participantes no webinar, agradecer as questões que colocaram. Infelizmente, não, enfim, não nos vai ser possível dar resposta a todas as questões que trouxeram, e todas elas, de facto, muito relevantes e muito interessantes, mas agradecer a participação e agradecer todas as questões que colocaram. Agradecer à senhora professora Sandra Firmino pela excelente intervenção, pela reflexão que trouxe sobre esta temática, que foi muito, muito relevante, muito, muito interessante, não só para se compreender um bocadinho melhor a realidade concreta da administração aberta em Portugal, mas também refletir sobre o caminho ou caminhos que podemos vir a traçar em termos futuros nesta matéria. Senhora professora, muito obrigado uma vez mais pela sua intervenção. Deixar aqui uma nota também de agradecimento a todos os que, por parte do INA, trabalharam, enfim, na organização e na concretização também do webinar. Muito obrigado. E felicitar uma vez mais o INA por este ciclo de webinars. Muito obrigado a todos, boa tarde e obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram mais de 700 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate. Vamos agora partilhar no ecrã o inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O último webinar deste ciclo sobre princípios gerais do CPA ocorrerá no dia 17 de dezembro e será dedicado ao princípio da proteção de dados pessoais. Poderá encontrar o link para se inscrever neste webinar na janela do chat. O programa de formação do INA inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt, onde poderá também encontrar um vasto catálogo de cursos, bem como programas em parceria e percursos formativos. Pode ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. Assistir aos nossos webinars no canal de YouTube do INA, onde poderá também encontrar a playlist dedicada a este ciclo de webinars, e ouvir o nosso podcast, o INAcast, nas plataformas habituais. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo desta sessão. Boa tarde.